Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e faz-se necessário que preguemos o Evangelho segundo a palavra de Deus, segundo o que está escrito na Bíblia, certo? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o amor, o que Jesus Cristo de Nazaré nos deixou instruídos sobre o amor, sobre como devemos amar outras pessoas, como que se ama uma pessoa, certo? E antes de começar o vídeo eu queria deixar bem claro que, galera, eu não sou ninguém aqui, eu sou apenas uma pessoa que leva a palavra, foquem na mensagem, certo? Foquem nos versículos e não em mim, certo? Porque que toda a honra e toda a glória seja dada ao Criador do céu, da terra, do nosso universo, nosso único Senhor Salvador, nosso Pai Celestial e nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que veio, deu a vida por nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que todos nós possamos ser salvos, sem exceção. A vontade do Pai é que todos possamos ser salvos, mas nem todos aqueles, querem ouvir a palavra e mudar seus caminhos, infelizmente. Mas é sobre isso, certo? Se não fosse por ele, nós estaríamos perdidos e condenados à eternidade, certo? E como eu falei pra vocês no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o amor, mas como a gente deve amar as pessoas, certo? E para isso a gente vai ler alguns versículos que falam sobre amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8 diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui a gente já começa vendo que o quê? Deus, o Criador de todas as coisas, de todos nós, acima de tudo, Ele é o amor, certo? Então se uma pessoa não ama, se a pessoa tem raiva contra o próximo, Deus não conhece essa pessoa. Essa pessoa, na realidade, não conhece Deus, porque não adianta a pessoa falar que conhece Deus se a pessoa não ama o próximo. Porque quando a gente começa a olhar, a gente conhece verdadeiramente Deus, Jesus Cristo, a gente começa a olhar para a criação, a gente começa a olhar para o nosso próximo e para as coisas do dia a dia, a gente vê que, no final das contas, tudo foi criado por Deus. Então, quando você vê uma pessoa que ela tá num caminho mal, ou que você, vamos dizer assim, não gosta dela, mesmo você não gostando, quando você conhece Deus e tá em Deus, você acaba amando aquela pessoa, porque a sua misericórdia começa a entrar em nós, certo? A gente começa a olhar para aquela pessoa com um olhar de misericórdia e pensar, putz, ela é assim porque provavelmente ela não encontrou ainda o amor de Cristo. Por isso que ela tá desse jeito, entendeu? Ao invés de você julgar, você tem esse tipo de pensamento pelo seu próximo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 diz: assim permanecem agora estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então aqui já pega e fala sobre o quê? E agora tá sobrando três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas só disso, não adianta uma pessoa ter fé e ela ter esperança se ela não tiver o amor. E não adianta a pessoa ter esperança e fé, ao contrário, mas não tem amor, porque não adianta. Se você não amar, se você não tiver compaixão, porque o amor, no final de tudo, é o que? É através das atitudes, não é através de você chegar e falar simplesmente pra uma pessoa que você ama ela. Como é que você ama uma pessoa? Igual Jesus Cristo fazia, ele não vivia falando, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Não, ele simplesmente lá, ele se doava para o próximo. Que nem quando pega e fala que o homem deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Ele simplesmente não ficava todo dia lá falando, eu te amo, não. Ele ia lá, ele acolhia aqueles que ninguém queria ter contato. Aqueles que eram esquecidos, ele ia atrás dele. Isso que é o amor, você ia atrás da pessoa, você se doava pela pessoa. Cristo ia atrás, curava, ouvia, escutava, dava uma palavra para a pessoa. Ele simplesmente não falava da boca para fora, certo? Em Cânticos, capítulo 8, versículo 7 diz: nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Como aqui acabou de falar, nada nesse mundo consegue apagar o amor. Aquilo que você faz amando uma pessoa, você se doando por ela. Se você tem um marido, uma esposa, o amor é aquilo quando você se sacrifica, quando você mesmo não querendo, você vai lá e faz. Quando você estende a mão. Quando no momento de dificuldade você tá junto com o seu próximo. E não é simplesmente você ficar falando todo dia, eu te amo, isso, aquilo. O amor, ele é demonstrado através das suas atitudes. Porque do que adianta você falar que ama, se na hora que você precisa abrir mão de alguma coisa, ou na hora que você precisa estar junto lá, você não tá e você não abre mão. Simplesmente, se você só fala, vão ser só palavras vazias. Agora, quando você demonstra aquilo, é diferente. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 7 diz: o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor, galera. Porque como que você vai ter um amor num relacionamento? Ou por uma pessoa, certo? Como que vai ser esse tipo de amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, se na hora não se ira facilmente, não guarda rancor? Como é que o amor vai superar tudo se uma pessoa ela se ira facilmente, se uma pessoa ela guarda rancor? Não tem como o amor superar. Agora, quando a pessoa não se ira facilmente, ela não guarda rancor, é simplesmente acontecer alguma coisa. Você senta lá, os dois conversam, certo? Se entende, passa uma borracha por tudo, acabou, passou.
aí vai tudo crer, tudo esperar e tudo suportar. Mas se for o tipo de pessoa que, não, o amor não maltrata, não procura seus próprios interesses. Se é uma parada que a pessoa vive maltratando e cada um vive procurando seus próprios interesses, isso não é amor. Muitas vezes isso é paixão. Isso é desejo da carne. Então tem que rever muito, principalmente em relacionamento. Tem que sentar, conversar muito, conversar bastante, orar junto. Entende? Em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, galera, como vocês puderam ver, hoje a gente falou isso aqui sobre amor, o amor de Cristo, o amor de Deus, como nós devemos amar os outros nesse ano de 2026. Não aquele amor da boca para fora, mas aquele amor sacrificial, que você se doa pro seu próximo, você ajuda o seu próximo. Como é que você pega e fala aqui, exemplo, ama um mendigo, ama um morador de rua, se você vê ele na dificuldade lá e você não vai ajudar? Muitas das vezes, se você tá ali, com uma blusa no seu corpo, ele tá com frio, mas você fala, pô, eu não vou dar essa blusa não porque ela é nova, ou vou lá buscar outra pra dar. Não, simplesmente dá que tá no seu corpo mesmo. Se você tem outras guardadas. Entende? Então é sobre isso, chegamos no finalzão do vídeo. Que Deus abençoe, o Espírito Santo de Deus possa estar sobre cada um de vocês, que vocês possam aprender a amar, que vocês amem seus próximos, certo? E isso vira uma corrente, você amando seu próximo vai amando o próximo dele, e no final todos nós estaremos em Cristo Jesus, em Deus, certo? E eu sempre deixo pra vocês aqui, galera, um versículo final, que é Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8. Por que eu deixo esse versículo? Porque muitas das vezes, muitas pessoas estão passando dificuldade na vida, não acreditam em Deus, estão passando por momentos difíceis, seja mentalmente, financeiramente, espiritualmente, e esse versículo vem para o quê? Para nos dar força, porque em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8 diz: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam a porta, ela será aberta. Pois o que pede, ele recebe, o que busca, ele encontra, o que bate a porta, ela é aberta. Então se você pedir para Deus, Deus vai ouvir sua voz. Se você buscar a Deus, você vai encontrar Deus. Se você bater numa porta que você não está conseguindo passar, não está conseguindo abrir, Deus, Jesus Cristo, vai abrir essa porta, vai passar por ela com você, vai te ajudar, vai te acolher, vai te abraçar. Então se você falar que você não acredita em Deus, se você pedir, meu Deus, eu não consigo acreditar, me ajuda a acreditar, se revela para mim, Deus vai se revelar. Pode ter certeza, porque está escrito na palavra dele. E a palavra dele, ela não vai se alterar até o final do tempo. Jesus Cristo veio falar, eu não vim para mudar nada, eu vim para acrescentar. Eu vim para aperfeiçoar. Tudo continua o mesmo, do princípio ao fim, porque a palavra toda de Gênesis, Apocalipse é Jesus Cristo, então nada muda. Ela só aperfeiçoa. Então é mais ou menos isso, certo? Que esse possa ser um ano abençoado para você e sua família, que o Espírito Santo de Deus possa guiar vocês, fortalecer, multiplicar, frutificar cada um de vocês, que possa dar o desejo do coração de vocês que estejam aliados a Deus, certo? E agora, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, possa ser repreendido toda a obra do maligno da sua vida, da vida da sua família, certo? Daquelas pessoas que você ama, que estão ao seu redor. Em nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder no mundo espiritual, no mundo físico, pelo sangue de Jesus, possa cair por terra. Toda seta de pensamento contrário, de confusão na sua mente possa cair por terra agora. Que também possa cair por terra todo o dardo inflamado de sentimento contrário, de ódio, inveja, rancor, falta de perdão. Em nome de Jesus, possa cair por terra, certo? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Não se esquece que é fortalecer, espalhar o evangelho esse ano. Já segue o perfil aqui, deixa o like, comenta o que você achou e aperta em republicar para alcançar outras pessoas. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.